banco acabou virando uma empresa de tecnologia, né? Assim como todas as grandes empresas hoje... De serviços. De serviço acabam sendo empresas de tecnologia. Né? Ou seja, a gente começa a falar muito do combo, da forma e um pouco por que eu estou migrando, qual é o objetivo. E podem ter diversos objetivos diferentes. Às vezes a gente está tão bitolado naquele problema que eu tenho hoje, ou gosto tanto de uma tecnologia, que eu estou tão focada nisso, que eu esqueço de olhar. Pode ter tecnologia que você quiser, que sem qualidade o cliente vai para o outro, cara. É um piscar hoje. E aí você começa a compreender que tudo é negócio. A exato. Tecnologia é um capability do Exatamente. negócio, né? A tecnologia não é o fim, ela é o meio. A startup não era democratizável na época. Hoje, você tem uma ideia, você consegue começar pequeno, mostrar para o investidor e crescer. Antigamente não. Você tinha que ter dinheiro, ter um investidor. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E, Cintia, hoje é dia de CTO do mês. Maravilha. Estamos aqui hoje com esse cara maravilhoso para a gente ter uma aula de tecnologia com ele, João Bezerra Leite, que é aprendedor profissional. Isso. Adorei esse termo, Esse cara. Esse é o meu cargo hoje. Posso usar na minha Pode vida? usar, Gostei. Pode usar, pode copiar. Para quem não conhece o Bezerra, ele é ex-CTO do Itaú, vai contar pra gente essa jornada que ele passou aqui, como ele saiu de uma área técnica até virar CTO do Itaú, da área de infraestrutura e telecom, de tecnologia, e como ele tem toda essa experiência hoje. Ele é mentor de startups hoje de fintech. É melhor você se apresentar, Bezerra. Bom, eu hoje sou... eu participo de alguns projetos, eu sou coordenador de um pool de fintechs, de investimento em fintechs na Bossa Nova Investimentos, sou conselheiro de algumas empresas muito divertidas, como Surf, 2W Energia, Cook no Peru, e alguns de tecnologia como Liquido, Inmetrics, TQI, e aí vai. Então, eu me envolvo aí em projetos com vários amigos onde eu possa me divertir e aprender. Legal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tamo junto. Muito obrigada, Bezerra. E para me ajudar a conversar com esse monstro aqui hoje, eu tô aqui com a minha amiga Cintia Mastrodomenico. Obrigado, Cintia. Imagina, tamo junto. É isso aí. E vamos lá. Hoje a gente vai falar muito sobre tecnologia, vamos falar sobre cloud, vamos falar sobre infraestrutura, vamos falar sobre low code, vamos falar sobre estratégia de tecnologia, vamos falar sobre inteligência artificial e, sobretudo, vamos falar um pouco da carreira desse cara para que você se espelhe como profissional de tecnologia, para saber como lidar com tecnologia, estratégia e muitos assuntos relacionados aqui. Vamos com a gente que o episódio está muito bom. Bora! Hoje você já é um head de fintech na Bossa Nova, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, como é lidar com essas empresas tecnológicas na área de finanças, como a gente lida com isso no dia a dia, mas esse é o seu estado atual de carreira, né? Interessa muito para a gente do PPT, aqui no CTO do mês, entender como você chegou até aqui, né? E você ficou 36 anos no Itaú. Eu colei aqui do teu LinkedIn que você começou como engenheiro de redes. É isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho do teu começo de carreira, né? Como que foi a tua formação, como que você entrou na TI e contar um pouquinho dessa jornada, como que você chegou até CTO do Itaú, né? E hoje como head de fintechs no maiores agências de investimento de tecnologia, né? Muito bom. Bom, na realidade, eu entrei no Itaú como estagiário. Então, entrei, na verdade, quando entrei numa empresa em 83, sabe quando você entra, se forma em engenharia e aí você tem certeza que você não sabe nada. Eu me lembro em 83, Bezerra, sabe onde eu estava nessa época? Eu estava no Ovário. Olha lá, tá vendo? Você estava ali já se preparando. 83 eu estava no Ovário. Hoje, geralmente, quando eu vou em qualquer sala, e hoje eu acabo interagindo com muitas empresas e com todas as idades, geralmente eu sou jovem há mais tempo da sala, né? Então eu tenho que comportar como tal. Então, e as histórias ajudam e o importante é você conseguir se adaptar aos tempos. Então acho que a primeira dica aqui é se adapte aos tempos, não fique preso nos old good times, porque eles já foram, você tem que olhar os new good times. Mas voltando aqui, eu comecei estagiário em 83 e não sabia nada, entrei numa área que chamava a área de redes de teleprocessamento, onde eu fui descobrir o que era um modem de altíssima velocidade, que era 9.6
KBPS. As Robotics. KBPS. O Robotics já era moderníssimo. Já era maravilhoso, né? Mas eram modems bem novos. Na época o Brasil não conseguia importar modems, etc. Então, quando eu entrei nessa área, eu comecei a aprender de verdade o que era teleprocessamento ou telecomunicações. E aí, se eu for tentar colocar minha carreira, é difícil pegar os 36 anos, eu vou precisar de umas 3 horas para resumir esses 36 anos. Mas tentando fazer esse esforço, eu diria que eu passei dentro de 36. Existe vida 36 anos dentro de uma empresa, contanto que às vezes você tem 10 anos de trabalho e 1 ano de experiência só. Você pode ter 10 anos de experiência em 10 anos ou mais até. E eu acho que o Itaú é uma organização que permitiu isso. Mas quando eu comecei, eu entrei na área de telecomunicações. O banco era offline, a tecnologia no banco, na realidade, era o back-office. E quando eu falo back-office, não é a canetinha, o cara com a caneta na orelha. Back-office significava que eu tinha um listão na agência e você ia lá descontar um cheque, o cara escrevia no listão a tua mudança, quanto você tirou de dinheiro. Aquele listão ia de noite para um centro de processamento de dados em Fortaleza, por exemplo. Naquele centro, a entrada de dados consolidava e mandava aquilo para um processamento em Recife. Recife processava no mainframe, consolidava o Nordeste, transmitia para São Paulo. São Paulo consolidava com todas as outras transmissões do resto do Brasil. Aquilo era processado, devolvido, transmitido novamente para Recife, que transmitia de novo para Fortaleza. Em Fortaleza, o RAP ia entregar o listão na agência. Resumindo, isso era o back-office, isso era a tecnologia na época que eu entrei no banco. Na agência, então, você recebia informação que era processada de fora? A agência era offline, ela recebia um listão todo dia com o saldo dos clientes. Todos os dias ela recebia um listão. Década de 80. Então, essa era a tecnologia. Quando eu entrei, teleprocessamento começou, que é exatamente transmissão de dados. E o Brasil não tinha muitas linhas, até porque as empresas de telecom eram todas estatais. Então, eu diria que o meu trabalho no período de 80 até 90 e pouco foi exatamente ajudar com o time a montar uma operadora de telecom dentro do banco. Nesse meio do caminho, eu entrei como engenheiro de redes, virei gerente de controle de redes, virei um superintendente de controle e gerenciamento de redes, e eu acabei virando diretor de telecomunicações, que era uma empresa dentro do banco. Então, o banco tinha um diretor de telecomunicações. E isso, na época, coordenei projetos de implantação de redes via satélite. Implantamos 500 estações no Brasil, porque não existiam linhas de transmissão para conectar as agências. A gente fala onde? Em Ji-Paraná, em Rondônia, mas ali no Borba Gato, aqui em Santo Amaro. A gente teve que colocar anteninha satélite no Borba Gato, como pôs também em Caraguatatuba, em São Sebastião. E nesse período a gente montou uma rede de telecom para possibilitar que o Itaú passasse a ser online. E isso fazia toda a diferença, porque a gente estava num momento de inflação altíssima. Tá. Então, o momento do offline era uma perda de 10%, né? 10%, 15%, 20%. A inflação era um negócio fora de controle, então era fundamental ter toda a rede online que a gente conseguiu por meados de 90. Inclusive, dizem, acho que você é a pessoa melhor que eu posso confirmar e perguntar essa informação, que o Brasil é um dos países com a tecnologia bancária mais avançada, justamente por causa desse período de inflação, né? Eu diria que o período de inflação fez o Brasil se tornar um sistema financeiro altamente regulado, com muito investimento em tecnologia, exatamente para poder estar passo a passo com a inflação. E isso permitiu o que aconteceu de 2000 em diante, né? Então, meu primeiro momento na carreira foi telecom, montei essa operadora, ajudei a montar um backbone de rede no país para poder ajudar nessas transmissões, conexão dos diversos centros. Começou a vir toda a parte de redes descentralizadas, rede local, Ethernet, roteadores, etc. Isso começou em meados de 95. Em 98 veio a privatização do sistema Telebrás. Perfeito. Em 2000, a gente já tinha empresas aqui que podiam fazer coisas mais inteligentes do que nós, porque a gente não era um operador, a gente era um banco. Sim. Então a gente tinha que voltar a ser banco. Mas a gente tinha que ter controle e tecnologia. Telecomunicações era uma tecnologia prioritária naquele período de 90, de 80 e 90. A partir daí, de 98, com as operadoras, passou a não fazer mais sentido. Em 2000, eu acabei coordenando um processo de outsourcing da rede do Itaú, e a gente vendeu a rede por 200 e poucos milhões de dólares. Caramba. Isso há 20 anos atrás. Nossa. Vendemos para a Telefônica e assinamos um contrato de 10 anos. Hoje seria naquela época, provavelmente, seria uma das grandes operadoras do Brasil, se fosse... De dados, certamente era uma das maiores, junto com outros bancos. O Bradesco e o Unibanco, na época, também tinham redes grandes, também fizeram isso.
E a partir daí eu acabei assumindo, depois desse movimento, a partir de 95 eu era head de segurança da informação também. Eu fui 10 anos head de segurança da informação, entre 95 e 2006. Tá. Em 2001, 2000, eu acabei assumindo toda a parte de infraestrutura e operações do banco. Então aí, toda a parte de mainframes, infraestrutura, storage, todos os data centers do banco passaram a ser parte. Fiz um processo muito grande de centralização, ou seja, desativação desses centros remotos, em função de que a rede telecom permitia isso, nós centralizamos e passei aí nesse período aí para a integração de uns 20 bancos. Então, se imaginar Banerj, Banestado, Banco do Estado de Goiás, Banco Francês Brasileiro, Bank Boston, Orbital, Itaú Seguros, vários, a gente teve umas 20 integrações de data centers dentro do data center do Itaú. Então, nesses 10 anos, até 2011, fui CTO do ponto de vista de infraestrutura e operações, segurança da informação, telecom, etc. Em 2011, passei mais uma figura de CIO e passei a trabalhar como CIO de cartão de crédito, de seguros, de veículos, de imobiliário, de vários segmentos dentro do banco. Em um dado momento, nós fizemos uma reestruturação para implantar um modelo ágil e eu acabei assumindo uma horizontal que a gente chamava de Run the Bank. Então, eu tinha toda a parte de qualidade e toda a parte de rodar todas as operações do banco, todos os sistemas. Então, assim, qualquer coisa que acontecia errado era culpa minha. Quando a culpa é sua, é bom que você pode pôr em quem você quiser. Justamente. Também tem essa, né? Então, foi um período, eu diria que foram algumas etapas. Lógico que nesse meio do caminho, coordenei algumas integrações, como o tombamento da Credicar para o Itaú. O último projeto que eu acabei coordenando foi o tombamento do Citi, varejo do Citi para o Itaú. Eu fui CIO da rede também por vários anos, então era uma atividade meio à parte, porque a rede era uma outra empresa, junto com as outras atribuições que eu tinha. Mas eu diria que os últimos anos foram anos bastante intensos no sentido de trabalhar disponibilidade e qualidade para o banco, né, que é algo que era muito descentralizado e a gente acabou centralizando tudo isso. Então não teve uma estratégia de carreira na hora que fala, como é que você fez a estratégia? Como é que aconteceu? Ela foi... Eu diria que tem algumas coisas que você aprende que é dar o seu melhor sempre, né? Buscar tentando ver uma coisa diferente e talvez eu devesse nessa carreira ter feito algumas coisas diferentes. Dizer mais não, porque quando você é da casa, sabe aquele amigo que te procura numa grande necessidade? Ele sempre vai lembrar de você na próxima grande necessidade. Então, com certeza. Você acaba se entrando e faz parte, porque você é prata da casa, você é apegado com própria empresa. Mas eu acho que dizer não às vezes é bom. Então, acho que uma outra segunda dica que eu dou aqui é também diga não de vez em quando, para você focar com qualidade naquilo que você está fazendo. Né? Sim. E aí cai naquele ponto que você comentou, 36 anos, mas você chegou, era tudo mato, e você viu essa transformação, desfez, refez e entregou no que a gente tem hoje. É verdade. Eu não diria que era tudo mato. Eu acho que era sempre, dentro, no caso, eu tive esse privilégio nessa organização, a gente sempre tinha coisas muito à frente, muito... Mas eu vi eu consigo enxergar esse filme. Sim. E vejo exatamente, isso é interessante, porque eu vejo a transformação de que telecom a back-office era uma tecnologia prioritária para o banco. Telecom era uma tecnologia prioritária no banco porque não existia lá fora. E na época era vanguarda. E era vanguarda. Infra e operações, ter os próprios data centers era tecnologia fundamental. Sem isso, nós nunca teríamos integrado todos os bancos tão rapidamente, que foi um dos segredos do Itaú para crescer inorganicamente, ser rápido. A gente comprou o Banco do Estado de Goiás, nós integramos em 60 dias. Trouxemos o data center para São Paulo, até porque tinha determinados riscos lá, inclusive. Quando a partir que aparece Amazon, nuvem, etc., você passa a ter gente melhor do que você em data centers. Então, não faz sentido você fazer tudo dentro de casa. Alguma coisa assim, mas não tudo. Antes era tudo. E não fazia sentido até pelas questões de segurança. Perfeito. A partir de 2011, é um outro momento onde, para a tecnologia, software passa a ser prioridade na organização. Você ter a forma de trabalhar software, trabalhar modelo ágil, você ter inteligência artificial, ter machine learning, ter um modelo de trabalho colaborativo. Isso passou a ser mais fundamental à medida que a infra passou a ser as a code. Perfeito. Né? Então, acho que a gente está nesse caminho. Acho que hoje a gente tem outros trends acontecendo aí. Mas eu acho que a gente tem que ver esse filme. Eu vejo isso. O back-office, o telecom,
a engenharia de software em si, e hoje a forma como a gente trabalha em engenharia de software de maneira mais coordenada, mais colaborativa. Então, eu diria que essas foram tecnologias que foram prioritárias. Hoje é o inverso. Se você me perguntar qual é a tecnologia prioritária no banco, não é. Tecnologia é a prioridade. Tecnologia é o banco. Sim. Então, não existe a tecnologia prioritária. Ela é o banco, ou seja, um banco digital e um conselho. Metade das pessoas deviam ser banqueiros, a outra metade devia ser digital. Tecnologia. O banco acabou virando uma empresa de tecnologia, né? Assim como todas as grandes empresas hoje... De serviços. De serviço acabam sendo empresas de tecnologias, né? Acho que é um ponto que... Tecnologia hoje é base para qualquer empresa de serviços, né? E, Bezerra, a sua história é muito legal, até para os nossos ouvintes, serve de inspiração para os nossos ouvintes, são prioritariamente técnicos, né? Porque você escalou a sua carreira através do lado técnico, né? Através de telecom, infraestrutura, etc. E geralmente a gente vê os executivos mais numa camada de administração, etc., que nem sempre tem uma sinergia tão boa com o time técnico, né? Até por curiosidade e a gente espelhar com os nossos ouvintes. Você entrou como estagiário, depois como engenheiro de redes. Qual que foi a sua formação na época? Eu sou engenheiro eletrônico. Ah, legal. Tem tudo a ver com o telecom, né? Eu vou dizer, se eu disser que sim, né, porque está escrito lá no meu diploma, mas não tinha nada a ver, porque eu não aprendi nada. A prática é diferente, né? O que eu aprendi no banco foi um MBA, assim que eu entrei no primeiro ano. Total. Né? Mas, sim, eu a princípio, sim, eu tinha uma formação técnica, eu não sou um programador, né, eu sou um cara mais um engenheiro mais de infraestrutura mesmo, mas eu cheguei a programar em Assembler, em Fortran, quer dizer, não vou nem falar o resto, porque senão começa a fazer, o pessoal faz conta aí. Fortran. Mas cheguei a programar em Assembler para microprocessadores, fiz curso de 80.286, 8086. Então, bem assim, hard, né? Sim. Mas faz tempo isso, né? Legal. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Como que você viu, Bezerra, nessa jornada que você passou de telecom, viu toda essa transformação, esse momento onde a gente começou a ter essa transformação do cloud no Brasil, e principalmente na área de finanças e tecnologia bancária? Até hoje eu vejo algumas empresas da área financeira um pouco resistentes à nuvem, né? O Itaú eu sei que não é, né? Que a gente tem casos aqui, inclusive já falamos com pessoas aqui no PPT de casos de sucesso de migração para a nuvem, etc. Mas ainda tem uma preferência ali pela cloud privada, né, para alguns processos bancários, etc. Como foi isso nessa transição? Porque o que você falou, teve um esforço gigantesco de consolidação de tecnologia em data centers locais, etc. E de repente, é o que você falou, surge um nicho de mercado especializado nisso, e que tecnicamente a gente vê claramente as vantagens, né? Mas você já era um executivo na época. Como foi essa transição executivamente com os outros executivos do banco? Eu acho que o principal é que você tem que olhar o teu negócio e não a tecnologia. E a gente fica meio ciberneuta, a gente fica meio cego pela tecnologia. Então, a questão, tem que migrar para a cloud? Cuidado. Você tem que saber do que a gente está, por que a gente está migrando para. Primeiro o porquê antes de ir no como. E a gente discute muito o como. Tá. Vou migrar a cloud assim, porque eu faço... Ou seja, a gente começa a falar muito do como, da forma e um pouco por que eu estou migrando, qual é o objetivo. E podem ter diversos objetivos diferentes. Eu diria que primeiro, a origem da cloud é quando você começou a ter servidores virtuais. Foi 2008, 2007, 2009. Eu lembro que a gente abriu um grande processo
de virtualizar servidores, por quê? A gente começou a ter um parque de servidores enorme, totalmente descontrolado, e quando você vai ver, você estava gastando tanto com servidores, que servidor storage. Sim. Servidor, switch, storage, do que a gente gastava com mainframe. E você não percebe que ele vai crescendo desordenado. Né? E lá você não faz a conta direito, porque aqui você precisa de gente com vários skills. Às vezes no mainframe, você precisa de pessoas com menos skills. Hoje está até difícil de achar. Sim. Porque a cloud é trend, mainframe não é. Eu volto a falar disso aqui. Então, primeiro ponto foi nós virtualizamos servidores, porque ficou mais fácil de controlar, colocava todos no mesmo rack. Eu tinha um sistema de gerenciamento que gerenciava tudo, eu conseguia mover o workload de um servidor para o outro, eu tinha contingência mais fácil, eu conseguia implementar uma contingência de servidores entre São Paulo e Campinas, que era o nosso disaster recovery na época, hoje é Mogi isso que eu ia falar, você podia ter um DR muito mais fácil, replicando suas próprias para máquinas. Os né? servidores, mas focado nos servidores, sem mexer no mainframe, que lá tinham sistemas críticos que estão lá dentro. Acho que quando a cloud apareceu, para o banco, a questão de colocar uma cloud pública, porque a cloud, você poderia ter a cloud privada dentro de casa, mas aí entra o ponto, é que nem Telecom em 98. Na medida que as operadoras mostraram que tem mais competência, eu só preciso ter trust, aí eu contrato delas, se eu confiar no que ela vai fazer. Acho que na cloud é a mesma coisa. Nós tivemos a visita, na época do CEO da AWS, em 2011, no Itaú, com nós todos, eu falei assim, mas esse cara é louco. Eu mesmo falava, esse cara é louco. Não, migra pra gente, né? E a gente estava, na época, construindo um novo data center do Banco Mogi Mirim, e que eu apoiei a decisão que estava correta naquela época. Talvez 3 anos depois, a gente já repensar se seria isso mesmo. Mas, para aquele momento, era uma questão de sobrevivência para o banco ter o seu data center. Hoje ele está lá, ele é enorme, tem um espaço enorme que pode até ser alugado para outras provedoras de cloud. Google, Microsoft, se eu fosse eles, eu iria lá no Itaú e construiria ou usaria, porque é um espaço enorme, super bem... mas, na época, se eu estivesse olhando o modelo de hoje, era um movimento que não faz sentido hoje, mas fez lá atrás. Sim. No entanto, eu acho que existem alguns workloads em algumas aplicações críticas de segurança que talvez não necessariamente faça sentido migrar para a cloud. Então, você vai migrar para a cloud quando você tem uma questão de custo, ou se você tem uma questão de disponibilidade, ou uma questão de construção, de arquitetura, descentralizada, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem escrever para a cloud, né? Porque quando você escreve um programa qualquer anterior, assim, está aqui o processador, qualquer que seja, está aqui o switch, está aqui o storage. Tem um cabo que liga esses 3 caras. Então, o seu programa é simples. Você fala, vai buscar o dado aqui, devolve para cá, está naquele cabo. Sim. Quando você põe na nuvem, você não sabe mais onde está. Então, você tem que desenhar diferente. Então, é aquela questão de, quando você fala do só simplesmente fazer um rehost ou fazer um refactor. Sim, né? Tem que tornar a aplicação cloud native, né? Com recursos da própria nuvem. Né? Agora, hoje, o primeiro ponto é que não dá para você fazer uma nuvem dentro de casa. Eu acho que isso é uma coisa. Não faz sentido você construir uma nuvem dentro de casa. Até faz sentido ter uma nuvem dentro de casa. A IBM tem uma nuvem que é igualzinha à nuvem pública dela, tem uma nuvem privada. Por determinados motivos de segurança ou de restrição ou regulatório, eventualmente faz sentido ter uma nuvem dentro de casa. Mas você construir a nuvem dentro de casa não faz mais sentido. Porque não é core, né, Bezerra? Não é core, exatamente. A mesma coisa vale para a questão de telecom. Então, hoje, a nuvem é tão melhor desses caras que entendem de nuvem, que é melhor contratar deles. Perfeito. Se ela é pública ou privada, acho que tem uma discussão para ser feita. Agora, que você tem que contratar... E olha, todos os caras estão aí, você pega AWS, Google, Azure, mesmo menores como a Akamai, que está entrando agora, esses caras são todos acima da nota 8, você não vai errar. Tem uma questão mais que a estratégia negocial, logicamente, aí na AWS tem aquela feature que não tem no Google, ou que tem no Google e não tem na AWS, mas é natural que esse processo tenha que acontecer e, no final das contas, de maneira individual, ela é mais barata. Eu diria que você falou de fintechs e startups, o grande boom de fintechs e startups veio a partir de 2008, 2010, porque para abrir uma startup, o cara hoje precisa de $100. Ele abre, e às vezes até de graça, que os operadores até... A gente falou isso uma vez no episódio de Cloud, que a gente teve o prazer de falar com o executivo da AWS aqui, da importância da cloud para as startups, né? Porque antigamente, lá em 90, na melhor hipótese que você tinha para fazer um bom software na internet, etc., você tinha que alugar um servidor caríssimo, em soft layer. O cara tinha que ter um data center de $1 milhão de dólares. Era muito caro. Não tinha, não dava para... Não se democratiza, a startup não era democratizável na época. Hoje, você tem uma ideia, você consegue começar pequeno, mostrar para o investidor e crescer. Antigamente, não. Você tinha que ter dinheiro, ter um investidor,
montar um data center. Hoje isso é... Então a cloud, ela trouxe uma transformação, uma revolução nesse sentido de vir novas ideias, de trazer novas soluções que trazem disrupções em vários segmentos. Então a cloud, ela foi fundamental. Eu acho que empresas grandes não vivem sem cloud. Você tem que nascer já com cloud. Não quer dizer que você tem que matar o mainframe. Ou seja, na verdade, tem uma tendência do mainframe de você fazer o connecting and stand. Que na realidade o mainframe tem aplicações muito críticas, é muito caro você migrar algumas coisas para a cloud. Às vezes faz mais sentido, e hoje já existem tecnologias que estão entrando de integração entre mainframe e a cloud, que fazem mais sentido você focar seu desenvolvimento na cloud da interface para melhorar a experiência do cliente e deixar aquilo processando no mainframe, que também evoluiu, tá? Sim. A questão é que mainframe não é trend. A cloud é trend. Então, acho que esse tipo de... essa avaliação serena, e muitas vezes nas áreas de arquitetura aí que você gosta, tem muitos modernetes que só entendem o trend, quando deveriam entender o todo. Aí esse cara iria desenhar a arquitetura muito melhor se ele entendesse o que um mainframe pode fazer, o que uma cloud pode fazer nos seus extremos. E não dizer assim, não, o mainframe não serve porque isso é velho. Isso entra quase uma discussão de inclusão e diversidade. eu ia comentar esse assunto mesmo, Bezerra, porque você viu isso, você recebeu um executivo para explicar o que era, como funcionava, e como que foi a mudança do perfil do seu time nessa troca, né? Porque você precisava manter o mainframe funcionando, todo o teu parque tecnológico, mas sempre precisava inovar. Hoje ainda é assim. Né? Então, hoje ainda é assim. Você tem lá o mainframe, os bancos não estão gastando menos com o mainframe. Então, grandes bancos ainda gastam muito e gastam mais do que gastavam antes. Vai ficando gastam mais caro, com a cloud. Né? Enfim, essa questão de ser mais leve, de ser moderno, depende muito de como você administra. Porque quando você vai para a arquitetura, e a arquitetura hoje tem que ser, principalmente para as interfaces, para agilidade junto ao cliente, ela tem que ser uma arquitetura de microserviço. Uma coisa é mainframe, uma coisa é mainframe e cloud, a outra são arquiteturas monolíticas e de microserviços. Perfeito. Nada impede de você ter uma arquitetura moderna usando mainframes, tá? Conectando. O mainframe você lembra de batch, sempre lembra de processos batch que, olha, alguns segmentos eles até fazem sentido. Né? Depende do que você não precisa fazer tudo online, tudo instantâneo. Nem tudo precisa ser real instantâneo, time, né? Então você gera, enfim, depende do que você tem, a análise de dados, depende muito, né? Então essa questão de arquitetura, ela tem que olhar como você trata determinadas situações em microserviços versus sistemas mais tradicionais. E mesmo no microserviço, hoje em dia, muitas empresas que migraram demais estão com maior dificuldade de gerenciar isso. Porque ele também tem limite. Sim. E o limite de você replicar também existe. Então tem que ter todo um olhar muito cuidadoso de arquitetura para que você possa buscar esse equilíbrio. A gente costuma dizer, Bezerra, que a complexidade não some, nunca. Ela só muda de lugar, né? Então, exatamente o que você disse. A gente teve uma grande boom de muitas empresas que até não tinham necessidade de trabalhar com microserviços, não tinham necessidade de uma arquitetura distribuída, trabalhando com arquitetura distribuída sem necessidade, né? E conforme você escala isso, por mais que você tenha menos complexidade arquitetural e consiga entregar pedacinhos mais rápido, essa complexidade ela não some. Ela passa a ser para você governar esse ambiente que ele precisa ser muito... Ele vai ser mais pulverizado e ele precisa de uma coordenação de gestão muito mais ampla do que você administrar um monolito no mainframe, por exemplo. Olha, eu vejo assim algumas tendências que passando... Eu cheguei a dar algumas conversas que me convidam para falar sobre esses 30 anos, eu sempre falo que é uma jornada que foi do tradicional ao ágil. E eu acho que ela já está passando. O ágil está aí, e o ágil deveria ser já uma prática comum, muitas vezes a gente se engana com o ágil. O ágil é rapidinho, né? Ele é bem assim. O ágil tem muita disciplina por trás, mas a gente não precisa falar agora disso. Mas eu acho que quando você olha em termos de arquitetura e de desenho, tem algumas tendências para a próxima etapa, pelo que a gente está vendo desenhar por aí. Primeiro é que a internet, eu vejo eu brinco a internet through a glass, né? Que é o acesso à internet vai ser aquela... Não dá mais para você reduzir nossas telas a minúsculas, porque eu não vou enxergar. Entendeu? Então você tem que começar... A gente vai começar a ter realmente metaverso. Sim. A gente vai ter que começar a ter... vai ter que ter vestir a internet. Então, por isso que é a internet through a glass. A gente vai ter que criar metaversos, e a próxima etapa da internet, que a tecnologia tem que estar preparada, é essa. Que é o lado... Primeira etapa, que é o lado da interface junto ao usuário. Segundo pedaço aqui é que o mundo, essa parte entre o front e o back,
ele está ficando cada vez mais, a arquitetura cada vez mais descentralizada, exatamente para poder permear o mundo de maneira mais fácil, né? Tocar mais fácil. E quando a gente fala de arquitetura descentralizada, a gente está falando de Web3, de blockchain, naturalmente, então é algo que vai vir, tem que virar quase que um padrão obrigatório no futuro em função de outro problema grande que é a identidade digital. Então, eu diria, arquitetura descentralizada e identidade digital são a segunda camada importante, que é trend, que a gente vai ter que olhar e vai ter que tratar muito bem, porque o mundo vai ter muita conveniência, muita conectividade, tem que ter, por outro lado, muita governança e controle. E o que eu costumo dizer é que o microserviço, vou pegar como exemplo, né? Ele virou um padrão de mercado praticamente para desenvolvimento e ninguém sabe muito bem por quê, né? Porque se você parar para pensar do lado de governança e de gestão, não pode ser mais fácil, não pode ser melhor você ter que gerenciar 2 workloads no lugar de um. Mas aí, vou puxar o que você falou do ágil, que eu acho muito legal quando você fala disso do ponto de vista de gestão de tecnologia. Essa arquitetura descentralizada ela veio muito da necessidade do ágil, porque a complexidade de gestão, vamos supor, você está trabalhando você tem uma equipe de 100 pessoas, todo mundo trabalhando no mesmo workload. É difícil gerenciar a janela de Gmood, mudança que interfere de uma aplicação na outra e tal. Então a arquitetura distribuída veio para resolver esse problema. Tipo, beleza, então você faz isso, você faz isso, você faz isso, a gente cria, em vez de ter um serviço, a gente cria 5, cada um com a sua janela, a gente fala através de API. E cada time vai ter o seu desenvolvimento e a sua vida independente. Eu consigo ter uma flexibilidade, um lead time melhor, né? Por outro lado, eu passo a ter o desafio de gerenciar 5 workloads em vez de 1. Sim, né? Exatamente. Agora, não tem porquê, se eu tenho 5 desenvolvedores, eu trabalhar com 5 serviços. Né? Por que não ter um monolito para escalar e ter aquilo até um determinado ponto do teu negócio onde você não tem a necessidade de trabalhar isso de uma forma distribuída? Né? Eu gostei muito do que você falou dos assuntos que são trends, são meio que tratados como uma regra de mercado, quando na verdade a realidade da tua empresa pode ser diferente. Né? E eu acho que a técnica assim que mundialmente utilizada do copy and paste está muito forte hoje em dia. Então hoje você não precisa nem ser programador. Ou seja, você vai lá na internet e você tem peças de código, ainda mais agora com o ChatGPT, o cara até monta para você, mas peças estão disponíveis. É só você saber onde buscar para fazer determinadas coisas. Eu quero tocar uma campainha. Tem um código pronto que você consegue colocar e acho que isso é muito forte. Então hoje, esse tipo de coisa faz com que você passe a ter construções não necessariamente de qualidade. Não quer dizer que isso é regra. Mas essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Que o programador que a gente está trazendo para dentro de casa, para ele acelerar, conseguir um emprego, ele acaba trazendo peças que ele pode estar bem feitas ou não para compor determinado código. Né? Então, acho que o controle é importantíssimo. Então, e o que você falou é verdade. Na hora que você vai do Through the Glass, coloca uma arquitetura descentralizada à identidade digital, você tem que ter uma complexidade que cresce muito aqui. E a gente falou da cloud, né? A gente falou de todas essas redes. Hoje, as empresas todas são multi-cloud. Está virando um caos. Então, já tem uma tendência natural de criar uma abstração em cima dessas redes, dessas clouds todas, de um meta-cloud, de um super cloud que coordene isso. Eu mesmo conheci alguns anos atrás na Cisco, tive uma startup que fez isso, que a Cisco comprou e não deu em nada também. Mas isso vai ter que acontecer. Então, esse meta-cloud é uma tendência. Então, eu diria que as 4 coisas que a gente vai começar a enxergar na minha visão é essa questão do Internet Through a Glass, arquitetura descentralizada e identidade digital, esse pedaço de meta-cloud e essa tendência, por mais maluca que pareça, de você conectar e estender o mainframe nas tecnologias emergentes. Então, aparecendo tecnologias que integram isso, por quê? Porque o pessoal está começando a ver que não faz sentido alguns movimentos, gastar dinheiro em tempo em alguns movimentos que você poderia estar gastando para melhorar a experiência do cliente e do usuário. Você acha, Bezerra, que falta um pouco de experiência, às vezes, para enxergar essas coisas? Pelo seguinte, quando a gente é novo, né, de carreira, não tem nada a ver com idade, e a gente é da trilha técnica da tecnologia, a gente quer explorar a tecnologia pela tecnologia. Né? Então, eu quero trabalhar com microserviço, quero ter service mesh, etc. E quando você adquire um pouco mais de experiência e tem uma visão executiva, que você começa a saber o que é um
um custo total de operação, o retorno que você vai ter para o cliente no final, que a tecnologia passa a ser um acessório e não o objetivo final. Você acha que na tua carreira isso mudou muito a tua visão das decisões que você tomou? Quanto mais próximo do entendimento do negócio você tiver, porque na hora que você tem a tecnologia como sendo um centro de pedidos, como sendo uma empresa que vai lá, o cara vai lá tirar um pedido e não participante, ou seja, a tecnologia, o engenheiro tem que participar no primeiro minuto da criação do produto. Ele tem que estar ali no primeiro minuto. E a gente, quando criava lá, e a Cíntia, a gente já falou sobre isso, a acessibilidade digital, a gente tinha nossos deficientes visuais, eles participavam no primeiro minuto da definição de um produto. Para o cara que está escrevendo, especificando o produto, não errar e não deixar de fora os cegos. As pessoas tinham dificuldade visual. Ele está especificando junto ali, porque ele sabe onde está a dor. Ele sabe onde o sistema tem dificuldade, onde ele poderia... Não adianta você fazer, porque eu não vou conseguir fazer. Para a gente fazer em time, tenta colocar dessa maneira. Então, essa especificação, o Marty Kagan, você já deve ter... Ele fala muito isso. Então, a gente teve alguns encontros com ele. Primeiro, o engenheiro tem que estar junto com o cara de produto, o cara de tecnologia. O Roberto, lá no banco, falava muito que todo executivo de tecnologia do banco tinha que entender de negócio, e todo executivo de negócio tinha que entender de tecnologia. Lógico, com seus limites, né? Claro. Então, vai um ponto do que você falou na carreira, de você entender negócio. Você tem que buscar negócio, você tem que entender do negócio. Não faz sentido você só entender a tecnologia e estar lá, qual que você quer hoje? Você não está lá para tirar pedido, você está lá para decidir em conjunto. Eu acho que na década, eu que acompanhei esse filme, né? De 2000 a 2010, acho que a gente acabou formando muitos gestores de TI focados só em ser gerentes, ser gestores. E tirou o técnico. Nós não privilegiamos o técnico nesse período de 2000 a 2010. O que aconteceu? Nós matamos muitos profissionais, eu me incluo no meio. Entre 2010 e 2020, matamos, porque esse cara não se atualizou. Ele disse, eu vou virar chefe aqui, vou virar gerente, superintendente, porque eu agora sou top line, né? E não necessariamente o cara tem que ser top line, entendendo tudo tecnicamente, mas hoje, um bom cara líder de TI, ele tem que ter minimamente o seu lado técnico. E ele tem que ser especialista técnico em alguma coisa. Isso não quer dizer que ele seja o cara de cloud. Quer dizer que ele, especialista técnico, na minha vista, para um líder, é que ele tenha capacidade de aprender outras coisas, para outros aprenderem o que ele sabia, aquilo virar commodity, e ele poder liderar os caras que sabem mais que ele. Então, ele tem que ser um técnico. Por outro lado, o líder, a gente sempre vê aquelas coisas em livro, né? O líder é o cara que puxa, o chefe é que empurra, o chefe vai embora, sabe aquelas... Mas, na realidade, o líder tem que ser gestor também. Infelizmente, ele tem que aprender metodologia para gerir, porque só inspiração não resolve. Tem uns 80 de transpiração, de saber como é que gere, como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai discutir. Mesmo a técnica de gestão mais que elimina os chefes do mundo, que é a holacracy, ela tem uma disciplina enorme. Você tem que aprender como fazer, como é que são as reuniões. Tem técnicas. E a terceira, o líder tem que ter a sua própria visão de futuro. Para isso, ele tem que ter preparo, tem que ter propriedade. Então, essas três coisas são fundamentais. E a gente formou na década de 2000 a 2010, a gente incentivou muitas pessoas a serem chefes. Porque essa é a carreira. E quando a tecnologia de cloud chegou e as tecnologias começaram a ser muito mais aceleradas, alguns desses caras se perderam no caminho. Você falando, Zé, passou aqui na minha cabeça uma reflexão desses anos e das pessoas que eu conheci nesse mundo de tecnologia, né? E me parece, olhando pela minha ótica, pela bolha que eu vivi, que a gente teve esses dois extremos, né? Ou gestores muito técnicos que não sabiam lidar com pessoas, o que é ruim também, ou pessoas que são só gestores que controlam tempo, custo e prazo de entrega, sem discutir a operação do trabalho que ele mesmo está gerindo, porque ele não tem profundidade técnica, né? E eu sempre enxerguei nisso uma oportunidade, né? Eu hoje tenho um cargo de liderança muito espelhado em pessoas que eu achava que eram bons líderes, agregando com o meu conhecimento técnico, né? E eu tenho uma visão muito parecida com a tua, porque eu acho que para a pessoa ser um líder e ser um gestor de tecnologia, assim como você não vai ser um diretor de um hospital sem ser médico, você precisa ter um conhecimento mínimo, até para poder conversar e poder argumentar, né, e discutir a tomada de decisão. Nem tudo é prazo e custo, né? E a gente teve uma fase, de fato, como você disse, você falou agora desse período, me passou um filme aqui,
onde a gente tinha gerentes de TI e gestores de TI, que o cara era um gerente de projeto, na verdade. Né? Isso mesmo. Ou de relacionamento, né? Ou de relacionamento. Verdade. E por isso que eu acho esse papo pra gente muito enriquecedor, Bezerra. Eu sou sua fã, você sabe disso, assim. Eu já posso dizer que eu sou também agora? Pode, eu deixo, que eu não sou tão ciumenta. Não, mas assim, eu tive a oportunidade de participar em eventos com você, ver gestores que você formou e estão no mercado hoje, né? Também galgando ali os seus espaços. Mas de você contar essa história do Technicase. Que aula que a gente está tendo aqui, acho que foi até polêmico, né? Falar, vamos plugar o mainframe? O pessoal aqui vai bater na gente depois, hein? E não é de hoje que eu falo isso, tá? Eu apanhava sempre, porque na hora que você fala disso, eu sempre falei de cloud. Eu sempre tive lá na cloud, tive na AWS, trouxe para a rede. Então, eu sempre fui atrás de tentar entender isso. E essas coisas novas agridem a gente um pouco. Você tem que estar aberto para você, porque você fica desconfortável com algo que é mais difícil, você tem que ter esforço para entender. Por outro lado, quando eu falava disso, e eu fui visitar, eu estou falando de mainframe, mas não é de hoje. Hoje estou falando que a tendência é que está escrita. Já tem na Deloitte, tem especialistas da Deloitte colocando isso. Eu estive visitando o Wells Fargo e outros bancos nos Estados Unidos em 2018, 2019, e esses caras usam o mainframe de maneira espetacular. Ou seja, muitas vezes eles homologam aplicações em servidores, depois põem para rodar no mainframe. Tem várias situações em que eles conseguiram equilibrar o mainframe com o custo, porque trabalharam isso com estratégia. Então, não é uma coisa nova. Isso sempre aconteceu. Tem gente que usa mal o mainframe também, que não consegue migrar porque não gosta. Então, tem todos os tipos. O que a gente não pode é pegar uma verdade e tirar uma conclusão errada, porque você vai tirar a conclusão errada, você mesmo está errado. Perfeito. Para a tua empresa, né? Tu vai replicando, na verdade, né? Então, acho que quando eu falava disso, quando eu falo de mainframe, outro dia a Broadcom me chamou para fazer um podcast. Broadcom, lá nos Estados Unidos mesmo, me ligou e a gente fez uma live sobre isso. Tá. E eu falei exatamente sobre isso, foi só sobre mainframe. Que incrível, né? E, na realidade, toda vez que eu falava de mainframe, em qualquer lugar que eu passava, o cara olha para você e fala, olha lá, aquele cara body fashion, o cara quer voltar ao passado, né? Então, tô te falando, vai causar. Então, isso realmente é porque não é o que a gente quer escutar. Sim. Também agride. Agora, a gente tem que olhar do olhar da empresa. Por isso que eu acho que quando você começa a olhar com o olhar do negócio, como o teu negócio, será que faz sentido? E principalmente um cara de arquitetura tem que ter essa visão de colocar os traços e mostrar para a empresa quais são as melhores posições, além de ser o futuro. Isso, mesmo que depois fale, não, realmente não dá, mas eu avaliei. O problema é nem avaliar. Eu lembro que eu era o interface de riscos com o Banco Central no Itaú para tecnologia. Então, toda vez que tinha um problema, a gente ligava no Banco Central e ele, estamos com problema, tivemos um problema aqui. E o Banco Central gosta disso, porque ele quer saber de riscos. Sim. E a gente sempre tinha inspeções gerais. E o que nós implementamos em meados de 2015, 2016, a gente sempre tinha uma nota de controle muito ruim com eles. Da parte de tecnologia, porque a tecnologia o default é muito alto, é o default de risco muito alto, né? E nossa nota sempre foi ruim. Tá. E nós começamos a implementar uma reunião mensal com o Banco Central. Pronto, que a gente só fazia na inspeção. Mas em vez de a gente ir lá e ficar contando, vamos lá, a gente fala Alice no País das Maravilhas, vamos contar o que está acontecendo. Olha, a gente está com esses problemas e é desse jeito que a gente está tratando, com essas soluções aqui, tá vendo? Aqui eu estou fazendo uma ponte de madeira enquanto eu construo aquela ponte super moderna. Mas eu vou segurar a barra para o cliente com a solução molecular, né? Solução molecular é com os molequinhos segurando a ponte, assim, né? Então, literalmente, né? Então, você começou a vender credibilidade. E nossa nota foi melhorando, baixando melhorando. Sim. Nota de controle foi melhorando, até em função de construção de credibilidade. A gente mostrava, olha, aqui estão os problemas que estão acontecendo, a gente não esconde nada, isso aqui a gente não está sabendo resolver, isso a gente está resolvemos. E isso que eu estou fazendo para pôr mais qualidade na nossa estrutura, que é isso que é importante para o Banco Central, preservar o cliente do banco. Ao mesmo tempo, a gente olha, deixa eu te mostrar o que eu estou construindo para o futuro. Eu vou para a cloud, eu vou pôr inteligência artificial, vou machine learning, eu vou dar pirueta 3 vezes e tal. Então, essas coisas se conjugam. Então, da mesma forma, acho que o olhar tem que ser um olhar sereno, equilibrando entre o que tem de futuro e aquilo que a gente está fazendo. Toda boa estratégia, ela é desenhada assim, aquilo que eu quero fazer, aquilo que o mercado, que a empresa, aquilo que o mercado permite que eu faça e aquilo que eu tenho condição de fazer. Na hora que você põe essas 3 coisas, no meio vai aparecer o que eu devo fazer. Então, muitas vezes, essa análise, ela tem que ser feita quando você fala de tecnologias.
Então, acho que tem espaço para tudo, principalmente em grandes empresas. Algumas pequenas, nasce cloud e vai embora, né? Mas depende da história de cada um. Vamos lembrar que um sistema em cloud moderníssimo que você implantar hoje, amanhã ele é legado, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que entrou em produção, já é legado. É legado, né? É isso aí. E, cara, eu acho muito legal você trazer esse ponto de vista, Bezerra, porque eu olho também para o que eu já passei na minha carreira, e eu já fui esses dois caras. Eu já fui o cara técnico que olhava, ei, COBOL, velho. O que você está fazendo com isso no COBOL ainda? Desliga isso, bota isso no microserviço. Quando tinha uma visão estritamente técnica, né? Eu era um entusiasta de tecnologia, né? Gostava de cloud native, etc. Eu comecei a ter uma visão mais equilibrada quando eu comecei a ter posições executivas. Porque aí você tem um negócio te cobrando o que você precisa entregar, você tem custo de projeto para poder reportar, você tem prazo, você tem lead time, você tem TCO. Aí você começa a falar, talvez essa tecnologia, por mais maravilhosa que ela seja neste momento, talvez não seja a melhor opção para que você trabalhe naquele momento para retorno de negócio. E aí você começa a compreender que tudo é negócio. A tecnologia é um capability do negócio, né? A tecnologia não é o fim, ela é o meio. E demora um tempo até que você consiga ter essa visão. E aí eu acho que volta na pergunta que eu te fiz, né? Será que falta um pouco de experiência para que a gente tenha essa visão mais completa, né, de estratégia de tecnologia? Eu diria que não é experiência em si, né? A experiência em anos de trabalho, lógico que ela ajuda, né? Se você passou por uma experiência, você pode colocar, mas também, às vezes, a experiência ela pode te viciar para um lado. Eu diria que é a competência e a capacidade de ter uma visão mais holística, sabe? Mais de cima. Olhar do balcão, em vez de olhar do salão de baile, o cara subir lá em cima, eu estou olhando, olhar de cima. Então, acho que essa visão um arquiteto tem que ter. Ele tem que direcionar de maneira correta. Não pode ser, o arquiteto não pode ser o cara técnico, especialista que quer fazer só as coisas, mas ele tem que fazer o que é certo para a empresa, o que é melhor para a empresa naquele tempo. E tudo é um pouco de visão estratégica, porque mesmo em tecnologia, você pode ter uma visão, daqui a 10 anos eu imagino que eu vou estar aqui com inteligência artificial fazendo tudo, tal, etc. Bom, dado que é isso que eu acho que vai acontecer, e é uma visão que deve acontecer, quase certo quando a gente define uma visão, porque ela está certa, não estou dizendo que seja este caso, eu defino o meu plano de 3 anos. O que eu vou fazer para ir nessa direção e implementar inteligência artificial nos próximos 3 anos? Eu vou fazer isso, esse espaço, e visão estratégica você pode mudar a cada 6 meses. Uhum. Em função desses 3 anos, você define teu plano de negócios do ano. Então, esse 1 ano, você define a execução. Você tem que ser preciso na execução. Você não vai errar, porque você já definiu. Então, ali sim você tem que ser pragmático. Mas para você, muitas vezes, as pessoas, principalmente quando tem gente muito boa, as pessoas vão direto para esse plano de 1 ano e às vezes constrói certo, porque pessoas boas são inteligentes, né? Mas daqui a pouco, daqui a 2, 3, não sabem por que estão lá. E os que estão seguindo que não entendem nada mesmo. Uhum. Quando você tem um plano, uma visão, um plano estratégico, e você constrói um plano de negócio de 1 ano, falando de uma determinada tecnologia, todo mundo entende. Então, acho que falta um pouco esse tipo de visão, de olhar. A gente, muitas vezes, constrói o futuro a partir do presente, quando a gente devia estar... olhar o presente a partir do futuro. Ou seja, olhar o presente do futuro. Aí sim você toma a decisão correta. Então, um pouco, eu não diria que a experiência em si, o tempo de experiência em anos, mas a capacidade de um arquiteto ou de um cara de negócio de ter esse olhar, conseguindo enxergar onde essas peças podem se encaixar e aí sim desenhar um plano para ele gradativamente ir encaixando as peças, né? Ter atenção no presente, mas se habilitar para o futuro. Né? Porque às vezes pivotar no futuro talvez seja tarde demais, né? Então você tem que se preparar agora, né? Com o pé no chão. E isso é super comum. A gente fala, porque as startups são ágeis. Não é verdade, porque a startup não tem dinheiro para ser ágil. Não tem dinheiro para implementar ágil. Ela vai para... go horse, ela tem que sobreviver. Perfeito. Então tem bancos digitais aí enormes, hoje, conheço bem, que hoje estão brigando para sair do sistema monolítico que foi construído há 10 anos atrás. Porque foi construído pelo founder ali. E eles têm vários processos. Está tudo certo. Estão bem sucedidos, está tudo certo. Rodou, funcionou. Mas tem uma dor ainda que é muito similar aos grandes bancos. Só não tem mainframe. Uhum. Por quê? Porque era assim que era o começo, né? E estão implementando squads agora, estão colocando para rodar. Então, tudo isso vale para o ágil também, né? O ágil, às vezes, é implementado de uma maneira assim, vamos para o ágil, tudo rapidinho, vamos fazer logo. Aí você esquece qualidade, quando o ágil, na verdade, você implementa para... Você já comentou, é para você
entregar mais rápido, em sprints, entregar mais rápido para você estar sempre junto do mercado, entregar em sprints menores para sempre estar dando aquele algo mais, entregar com custo menor, entregar com qualidade. Você tem que juntar as 4 coisas, né? E muitas vezes o ágil é só também vira moda. Vamos trabalhar que é colaborativo, né? E a gente perde um pouco o porquê que eu estou fazendo isso, né? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Eu tô mais pensando aqui e absorvendo a aula, Cíntia, do que pensando nas perguntas. E eu vou fazer uma reflexão aqui do que você está falando, Bezerra. Não é nenhuma pergunta. Pelo que você falou, do legado que a gente tem de fintechs, etc., em outras tecnologias, me parece, né, quando você me fala dessa forma, que essa questão de você ter um legado não tão aderente com o que a gente gostaria de tecnologia de vanguarda, está mais ligado com a escala e evolução do próprio negócio enquanto necessidade do que propriamente escolha tecnológica, né? Então, você tem um determinado momento que você tem uma necessidade de negócio, por exemplo, um banco que já está consolidado, ele precisava de um mainframe, trouxe o mainframe, resolveu o problema, isso vai continuar resolvendo, e é muito semelhante com a fintech que você acabou de falar. Então, o cara precisava provar um conceito, o cara precisava colocar um produto no ar, ele fez um monolito, botou no ar, que ele está funcionando. Aquilo escalou. Escalou. Cresceu. Rodou. Porque era uma necessidade de negócio. Perfeito. Né? E volta no ponto que a gente falou. Porque o objetivo final é o negócio e não a tecnologia. Eu quero criar um banco digital, não quero criar um service mesh. Exatamente. Né? Eu acho que existem, eu já acompanhei alguns bancos aí que nasceram certos, cresceram estruturados, o próprio cara de negócio era um cara de tecnologia e arquitetura, então ele já estruturou certo o banco e também não deu certo, porque é função de negócio, é outra discussão. Mas tem caras que começam correto e é melhor que comece correto. Muitas vezes você não tem esse cara. Sim. Nem sempre você tem uma pessoa que tem a visão de arquitetura para começar, ela vem se juntar depois, né? Mas até mesmo lá no começo, né? Imagina, você quer começar já... eu quero ser o maior banco digital da América Latina. Eu vou ter um esforço e um custo inicial muito maior para contratar um arquiteto, fazer uma estrutura de service mesh, etc. Eu posso não ter esse investimento e eu quero fazer um MVP, botar no ar para poder levar para um investidor, o cara gostar e botar dinheiro. Só que aí eu já fiz um monolito na condição que eu tinha. Isso, né? Acontece bastante, acontece muito. Porque o grande diferencial que uma fintech tem é ela tirar a fricção do sistema financeiro que os grandes bancos não conseguem tirar. E geralmente como é que isso acontece? De 2 formas. Uma, quando a fintech conhece muito de um nicho. Então ele conhece como emprestar dinheiro, isso é vida real, dinheiro para clínicas de estética ou clínicas capilares. Sim. O cara que vai lá, um cliente que é lá na clínica capilar e precisa do dinheiro, porque, eu preciso fazer esse implante, eu preciso fazer... Estou aceitando indicações, tá, Vicente? Estou aceitando. Eu indico, Dr. Cash. Maravilhoso aqui. Dr. Cash, é uma fintech que hoje é investida do BV, inclusive. Mas ela faz para dentista, clínica de estética, clínica capilar. Você vai lá era um público não olhado, né, Bezerra? Porque esse público que precisava desse dinheiro para fazer esse implante, ele ia lá no banco. Até aqui, pega aí o cheque especial, 850% ao ano. Quer dizer, não faz o menor sentido. Vai pagar 3 cabeças de cabelo depois. Esse cara buscou entender esse nicho. Isso vale para esse um, vale para posto de gasolina, vale para quatro. Segundo, é o cara que entende o processo. Então, um determinado processo financeiro, você entende o processo, você tira a fricção, e aquilo você pode virar uma carteira digital por causa daquele processo. E o dinheiro que é usado para aquele processo, seja uma logística de caminhões, seja contabilidade de médicos, ela acaba pelo valor agregado que ele gera, pode ser uma carteira digital intermediária para depois o dinheiro para o banco final. Mas ela passa a ser
o gestor dos pagamentos. Sim. E, além disso, ela pode começar a oferecer um FDIC dela em vez de fazer um recebível com o adquirente ou com o banco, etc. Então, as fintechs que entendem processos muito bem ou entendem nichos muito bem, elas começam não necessariamente totalmente com o modelo de tecnologia, elas têm que crescer primeiro. Quando começam certo, quando tem caras de tecnologia que abrem fintech, é ótimo, excelente, crescem de maneira correta, né? Mas quando você chega em escala muito grande, esse problema é praticamente igual em todas, tá? Não, sejam mais modernos, um cara de mais modernos e com os caras mais tradicionais. Mas isso que você comentou, se eu já construo pensando na minha escala, minha operação é tão cara que o investidor vai olhar e falar, bom, primeira coisa, a gente dá uma reduzida nesse seu custo aqui operacional. Sempre, a vida não é fácil, é verdade, é caso a caso e é verdade. Acho que e às vezes a prioridade é provar o conceito e a estratégia de negócio, né? E aí a tecnologia vira um coadjuvante aí, né? Então, eu posso provar com A ou com B. Se B é mais barato, eu vou provar com B. E depois você traz o dinheiro e tenta modernizar. Não vai modernizar tão rápido, como você falou, né? Tem uma jornada aqui, mas acho que o ponto principal que fica de lição, né, Cintia, aqui é tudo lead time de negócio, time to market, né? Então, se eu preciso pôr na rua, cara, eu vou com a tecnologia que eu posso fazer, mas eu preciso pôr o produto na rua, né? Mais uma lição que você deixou, Bezerra, é também, como você falou, fazer essa visão, nunca vou esquecer, tipo, olhando o presente no futuro. Que me instiga também a sempre estar estudando, a conhecer, a buscar ao redor, né? Eu gosto muito de uma frase que você fala, um aprendedor profissional. Você está sempre aprendendo. E isso, né? Às vezes a gente está tão bitolado naquele problema que eu tenho hoje, ou gosto tanto de uma tecnologia, que eu estou tão focada nisso, que eu esqueço de olhar. Ou gosto tanto de uma nova tecnologia, que eu vou achar que só aquilo resolve. Então, acho que essa também, para hoje, ficou... Você sabe que a gente não pode esquecer do básico, né, também. Né? Sim. O básico, você sabe que quando eu acompanhei, eu até ajudei a implementar no Brasil a questão de Site Reliability Engineering. Né? Isso aqui tinha a ver com qualidade. No final das contas, é qualidade do serviço. É coisas simples assim como errar uma vírgula no código e positivar 500 mil clientes. Isso é verdade, tá? Ainda bem que não negativou. Você positivou, o custo foi do banco que teve que negativar de novo, pagou mais, sei lá, X reais por cada um dos... 500 mil que ele Mas positivou. se fosse ao contrário, era um grande problema para o banco. Impacto. Então, assim, aí eu sempre tive uma discussão, porque eu sempre falava que era erro zero. Quando você fala erro zero, vem essa turma que eu participo hoje em dia, do Fail Fast. Fala, não, mas Fail Fast. Fala, gente, espera um pouquinho. Fail Fast não tem a ver com zero erro, erro zero. Você não pode errar na conta corrente da Cíntia. Perfeito. Quantos erros você tolera na tua conta? Zero. Um pode, né? Nenhum pode. Não pode ter erro na sua conta. Esse né? termo é muito ruim, né? Porque quando você fala fail fast, parece que o objetivo é o fail. Não, mas o fail fast não tem problema quando você tem uma hipótese de trabalho que não deu certo. Não é mesmo no fail fast, você tem que ter qualidade. Sim. Então o pessoal usava uma verdade para tirar uma conclusão errada. E muitas vezes ela vem, olha lá o Bezerra está atrapalhando os projetos, né? Pau na roda, né? Parando porque, na verdade, o 0S não dá para pôr as coisas sem qualidade. Sim. E a gente esquece, não dá para você fazer um MVP. Meu projeto é fazer um carro elétrico que vai sair automaticamente do Shopping Morumbi até o Shopping JK. Meu MVP é o patinete elétrico. O patinete elétrico não pode parar no meio da Bandeirantes. Perfeito. Ele tem que ir do Shopping Morumbi até o Shopping JK. Ele tem que ir até lá sem parar. Então, isso é um MVP de qualidade. Mesmo o MVP pode até falhar a tese. Não, putz, não deu certo, ninguém quis. Isso é o fail fast. Então, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer uma bicicleta. Então, acho que essas questões, então, o básico, que é você trabalhar a qualidade, e tem tecnologia, metodologia para implementar para a qualidade. E sem qualidade é o seguinte, né? Pode pôr a tecnologia que você quiser, que sem qualidade o cliente vai para o outro, cara. É um piscar hoje. E hoje, é o que eu falo que o slow é o novo down, né? Ou seja, você, quando for devagar, o cara está no outro site. Perfeito. Então, hoje tem muita oferta. Então, qualidade hoje é fator fundamental, ele é diferencial ainda. E muitas vezes a gente esquece de falar de qualidade. E quando eu falo de tecnologia, até pelo meu viés, a gente tem que voltar a falar mais de qualidade e não dizer que qualidade é parte. Perfeito. Né? E aí, qualidade, eu falo, o engenheiro de SRE, que também virou meio moda, né? E ele, na verdade, no futuro, não deveríamos mais ter engenheiros de SRE. A gente deveria ter só a prática de SRE dentro dos squads. As pessoas conscientes que não dá para colocar um produto para fora. A gente fez uma vez uma dinâmica muito legal de fazer... ágil de fazer
foi meu amigo Cecílio Kozak, que hoje é diretor da Imatrix, que fez uma dinâmica espetacular de fazer presentes de Natal com madeira para creches. Tá. Então a gente ia lá, nós devíamos ter umas dezenas de squads fazendo. E quando, no meio do caminho, aí era muito legal, porque você mostrava como é colaboração, que você tem que fazer o planning, tem o cara, a função do líder do squad e do integrante, a função do demo, do retrô, tudo isso, né? Mas o mais legal foi no final, quando todo mundo queria entregar, né? E de verdade, tinha que entregar mesmo o presente, porque as crianças iam pegar na hora tal. E, de repente, saiu um brinquedo mais ou menos. Não, tá bem assim, já deixou de pintar aqui. Aí o líder vinha lá e falava assim, o líder do projeto como um todo, que era o Cecílio, falava assim, você daria esse presente pro seu filho? Você gostaria de pegar para você? Você gostaria de ter você ou você daria pro seu filho? Acho que não. Então, esse tipo de situação é que você põe qualidade como base. Perfeito. Do squad, né? Você só vai entregar quando estiver pronto. Ô Bezerra, conta pra gente um pouquinho como que foi esse movimento do SRE que você trouxe, que você teve acesso e chegou, e hoje, como você falou, hoje é uma prática já consolidada. Olha, na verdade era uma dor que a gente tinha, né? Tá. Então, e foi na época que eu assumi as áreas de Run the Bank, que é a famosa sustentação, né? Perfeito. Que muitas vezes era uma área de ticket. Eu tava aí seu ticket, abre aí, o cara pegava o ticket, queimava na mão e jogava. Ele não tinha, era um cara que era sempre ocupado, não tinha reputação nenhuma, não tinha prêmio nenhum, estímulo nenhum. E eu falei, não, pera um pouquinho, esse cara aqui é o mais importante, só tem que ter os melhores aqui. Esses caras aqui que estão resolvendo. O dinheiro do banco, 95% vem do que está rodando, não dos 5%. O 5% vem do que está implantando. Lógico, o 5% é o futuro. Claro. Mas isso aqui é o fundamental. E aí a gente começou a fazer um movimento de entender o que fazer. Então começamos, no mínimo, a colocar governança nisso. Tá. Entender assim, pois no ar, isso aqui agora é da operação, não é mais do cara que desenvolveu. Então, lógico que associa, porque a área de qualidade também estava comigo. Então, qualidade final e Van der Bank estava comigo. Então, na qualidade, a gente começou a realimentar a arquitetura. A gente cutucava a arquitetura, até não dá para ser assim. E a gente freava coisas, tomando cuidado de não ser um centro de prevenção a negócios, mas não dá para colocar coisa ruim na rua. Sim. A gente tinha que ter esse é muito difícil isso, então é um exercício de maturidade que você tem que fazer com colaboração. E aí nós começamos a perceber como é que a gente estava indo para a cloud, como é que a gente trata isso, e a gente foi estudar. Então a gente foi buscar aí fora o que estavam fazendo. Eu fui no Netflix, na GitHub, na Salesforce, na Google, no Barclays, no Bank of America, no Capital One. E a gente foi no ING estudar o que esses caras estavam fazendo. E SRE era cloud. Mas eu aprendi que SRE não precisava ser cloud. Podia ser até no batch. É só você usar as questões, ter claramente que o SRE ele tem duas funções. Uma, zelar pela qualidade do que está rodando e, ao mesmo tempo, trabalhar para ter qualidade na concepção. São essas duas coisinhas. Todas as práticas, que é quando você fala de fazer error budget, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, elas estão entre essas duas coisas que são do porquê. E aí nós começamos a trazer, estudamos, começamos a implementar no banco, criamos o Meetup de SRE. A primeira reunião foi no Gympass, em dezembro de 2018, com o Ricardo Coelho, que hoje está na Microsoft. Hoje ainda lidera esse grupo. E a gente começou a trazer a prática e implementar lá no banco. E implementamos assim, pegamos com áreas tanto de BET como áreas de cloud. Tá. Nas duas, implementando a mesma prática, a mesma metodologia. E a gente começou de uma forma gradativa, colocando algumas metas, colocando forma de você medir, etc. E aquilo, a gente começou a trabalhar com os resultados. E o resultado positivo, ele acaba criando um círculo virtuoso. E aí a gente teve um trabalho enorme de evangelizar. Eu acho que eu devo ter falado com umas 4.000 pessoas no banco, passando em todas as comunidades, para evangelizar com relação à qualidade. Tem que voltar de novo, tem que voltar de novo. E aí, na verdade, a prática pegou, porque nos Estados Unidos pegou e começou a ter o emprego de SRE, né? Sim. Aí você gera um movimento que é positivo. Então, hoje, esse assunto é super discutido e muitas vezes é discutido muito mais no técnico do que no lado do propósito. Sim. Né? Mas o objetivo é esse, é zelar pela qualidade daquilo que está rodando e você, de maneira incansável, e ao mesmo tempo sempre zelar pela qualidade na concepção. A gente tem um costume na tecnologia, né, de pegar propósitos e conceitos e transformar em cargos, né? Com DevOps foi muito parecido, né? Que a gente tinha um conceito e o propósito de DevOps, de que era aproximar a operação do desenvolvimento, etc. E surgiu o cargo de DevOps.
O SRE eu acho que foi muito parecido, né? A gente começou a ter a prática de SRE, que é implementar qualidade, ter monitoria do que está rodando em produção, etc., para manter o serviço funcionando, e de repente isso também virou um cargo. Né? Olha, e é interessante o seguinte, né? Então vamos falar só disso, senão a gente vai passar uma hora falando de SRE aqui, também gosto muito. Mas se você vai nessas empresas tipo Google, Netflix, o que tem nesses caras que esse negócio é tão forte? Depois vai para Chaos Engineering também, né? É que esses caras, isso é genuíno. A área de SRE, ela é ligada direto no grupo executivo mais alto. Porque aquilo tem a ver diretamente com o cliente, é carinho genuíno com o cliente. Então, logicamente, a área não é uma área vertical. Geralmente ela é uma área horizontal, uma área de franquia, de um franqueador que franquia nas diversas comunidades. Né? Então, no LinkedIn, assim... Tipo um capítulo, né? Ele é como se fosse um capítulo, né? E ele tem pessoas distribuídas em todas as áreas executivas. No LinkedIn é interessante que eles têm até liberdade. Um engenheiro falou para mim assim, olha, aqui assim, se a área não quiser seguir o SRE, então eu me demito da área e vou para outra área. Deixa ele aí. O problema é dele, ele vai ter que entregar os resultados. Mas isso era... O principal executivo da empresa acompanhava isso. O SRE era ligado nele. Porque aquilo é o cliente. É quase um ombudsman, né? Não é, mas... Então, essa é uma questão que... E as áreas são espalhadas. Lógico que eles têm os incentivos, etc. Então, os SREs existem e são milhares. Tem muito emprego de SRE nos Estados Unidos porque é para manter a qualidade. Essa metodologia é importante. Hoje tem muita técnica mesmo de code, né, para essa função quando a gente fala de cloud, né? Para até gerenciar sistemas. E tem empresas. Tem uma empresa de Chaos Engineering que chama Gremlin, no Vale do Silício. Tem outra que chama Blameless, que tem sistemas exatamente para colocar governança no SRE. Então, tem uma série de empresas já que hoje já consegue agregar valor e facilitar a implementação. Ou seja, a prática está incorporada dentro de uma ferramenta, que é muito legal, né? Que é um pouco do que o DevOps hoje acontece de maneira automática, porque a prática já está na ferramenta, né? Sim. Eu vi aqui também no teu LinkedIn, Bezerra, sobre você foi advisor na Pega, né? E eu queria saber a tua opinião, que a gente já tocou esse assunto algumas vezes aqui no PPT, e está muito ligado ao que a gente conversou até agora, né? Sobre low code e no code, né? Como ferramentas como a Pega, OutSystems, etc. A gente tem aquela visão do lado técnico, os técnicos não são tão fãs assim de ferramentas automáticas para geração de código, etc. E eu também vejo hoje, com tudo isso que a gente conversou, né, que isso também gera uma evolução de negócio e um tempo de entrega, etc., que não pode ser desprezado, né? Como foi essa tua vivência de passar por isso e qual a tua visão sobre o futuro e a aplicabilidade do low-code e no-code? Eu acho que a gente passou por uma fase que eu vi isso muito em evidência, LinkedIn, etc. Teve meio que um hype, e isso meio que está estabilizado agora, né? Eu acho, bom, quando você fala low-code e no-code, tem que separar um pouco o low-code técnico, que é o que você falou, ele vai lá, vai gerar o código automático, vai tirar a função do engenheiro, etc., e vai o ChatGPT, etc. Isso é um lado que tem uma discussão inteira em cima dele, que ela depende muito da estrutura que você está montando, do que você quer da tecnologia, e tem que saber como gerenciar. Mas o lado mais comum, quando você fala de PEG dessas empresas, não é esse lado. É o lado do low-code, no-code para negócio. Então, imagina dentro de um banco, de uma estrutura enorme, que a TI tem um backlog aqui de coisas para fazer, não consegue fazer tudo, a área de negócio vai lá e contrata alguém. Contrata direto alguém para fazer, e o cara faz e põe um servidorzinho embaixo da mesa. Aí o outro põe, daqui a pouco você tem 500 servidores embaixo da mesa, e no momento que falta luz, o cara percebe que aquilo ficou um negócio crítico. E deveria ter sido principal. Aí vai pede socorro para a TI. O famoso Shadow IT, né? O Shadow IT, RPAs, que você já conhece. Nesse momento, isso acontece nas empresas, você vai lá, faz um trabalho e faz o Shadow IT, no mínimo traz aquele servidor para dentro do data center e ainda deixa aquele cara tomando conta do código que está lá. Mas aquele processo ficou crítico. Como governança, não dá para deixar. A gente já tem até essa Sarbanes-Oxley, a SOX, que não permite isso, né? Então, a gente deveria estar puxando isso para ter minimamente... Então, hoje tem uma certa governança para gerenciar Shadow IT, que é um pouco diferente do backlog de TI. Eu diria que, quando você fala de low-code, no-code dessas empresas, ela elimina esse risco que foi construído dentro das empresas, porque elas trazem uma ferramenta de workflow que permite organizar o que está ali embaixo e que foi construído de uma maneira sem governança. E isso acaba sendo totalmente coordenável, gerenciável por TI também.
Então, acho que a principal função dessas ferramentas de empresas como essas são essa gestão do low-code, dá a possibilidade para a área de negócio poder fazer ela mesma determinadas construções sem agredir TI. Logicamente, a TI tem que ter uma mínima governança sobre isso e controlar essa implementação. Mas ela facilita muito esse tipo de coisa. Lógico que aí a empresa tem que ter uma boa maturidade de gestão para a TI realmente ficar focada naqueles projetos core que ela precisa fazer. Porque às vezes, infelizmente, acontece de ter um projeto core que está lá embaixo da mesa que o cara de TI não priorizou e era core, mas nem o cara de negócio conseguiu priorizar isso dentro da TI. E muitas vezes é um processo que ele acaba sendo mais regulatório do que de negócio, porque quando tem VPL ele acaba sendo aprovado em TI para entrar no backlog, né? Então, eu acho que tem um espaço grande para esse tipo de empresa, principalmente como orquestrador. E eu acho que facilita muito a construção de coisas que já vêm meio prontas. Então, tem situações como quando você vai lá para fazer cobrança, funções de processo de crédito imobiliário ou de disputa em cartão de crédito. Tem muita aplicação pronta, que você não precisa inventar a roda e colocar... Que não vai mudar, engenheiros né? de cartão de crédito fazendo, porque aquilo está melhor especificado fora do que dentro do banco. Uhum. Cara, acho que eu sempre falei isso muito sobre essa visão de no-code e low-code. É um assunto meio que recorrente na área técnica, mas eu nunca tive uma definição tão boa sobre isso e tão justificada executivamente. Porque o que você colocou é perfeito. E a grande discussão que ocorre na TI acho que são os limites, né? O pessoal técnico briga com low-code e no-code porque às vezes um gestor quer fazer uma aplicação core com um low-code que claramente não foi feito para isso, sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes o cara tem um CRUD para fazer básico e o cara técnico quer escrever em microserviço, em Angular, etc. Exatamente. Então o problema são as pontas, né? É o que você falou, é muito melhor que eu faça uma aplicação simples usando um Pega, um OutSystems, etc. Porque já está pronto. E deixa o cara usar. Eu entrego, não sobrecarrego a TI e evito o servidor embaixo da mesa. Né? Exato. Eu acho que é importante a TI ter um mínimo de governança. Porque, gente, a gente está falando que o mundo. A gente acabou de falar que o mundo tem que ser de arquitetura descentralizada, né? E a gente está querendo centralizar tudo na TI também. Então, nós vamos ter que aprender. Eu não tenho a resposta, mas a gente vai ter que aprender a viver com isso, né? De alguma maneira e equilibrar. Porque tecnologia vai permear qualquer segmento ou seja, dos nossos negócios. Sim, mas você trouxe uma lição importante aqui do framework, né? O que eu quero fazer, o que o negócio precisa, e isso vai responder a pergunta, o que está no centro. A gente às vezes não faz esse exercício, sabe? A gente vai direto para como fazer. A gente acaba... Principalmente quando a gente é bom, é pior ainda. A gente faz isso direto. Exatamente. Deixa eu subir aqui o meu código, eu já faço um deploy para você. Beleza, infelizmente a gente tem muito pouco tempo, cara. Isso aqui é uma aula magna pra gente de tecnologia. Poderia ficar aqui horas, né, nesse episódio. Eu quero te fazer a última pergunta que é obrigatória para todo podcast de tecnologia agora, né? E na sequência queria que você desse um conselho aqui para o pessoal de tecnologia, tanto o pessoal que quer seguir mais a área executiva, quanto o pessoal da área técnica, com base na tua experiência. Mas antes, a pergunta final é: como que você vê o impacto do boom que a gente vê de inteligência artificial adaptativa que a gente tem visto agora, com o ChatGPT, esses outros tipos de tecnologia, especialmente no ramo financeiro, que é o que você tem mais contato agora nas fintechs? Como você vê esse movimento e como você vê a evolução disso nos próximos anos? Olha, eu não consigo ser um futurólogo aqui, né? Tá todo mundo falando tanto, com certeza eu vou falar com menos propriedade que a maioria, mas posso falar o que eu acho aqui. Primeiro que, quando eu estive em 19 na China, eu escutei muito, até tem um videozinho daqueles que eu faço, né, Cíntia, que eu deixei no LinkedIn, que eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem se inteligência artificial não está nos seus planos, você está out of the game. If AI is not in your plans, you're out of the game. Então eu ouvi isso muito, muito, muito em 2019. Em 2019, eu vi lá o governo dizer que a inteligência artificial era prioridade para o país. Em 2030, a China quer ser o líder em inteligência artificial no mundo. Eu acho que hoje tem muita discussão. A gente fala, o ChatGPT apareceu agora nos últimos, mas ele já está aí há 5 anos, que o OpenAI já está há mais tempo aí. Tem outros, você vai ter o BART do Google. Essas coisas já estão por aí, vão acontecer.
Eu não acredito nada nessa questão, vamos parar o desenvolvimento. A China não vai parar. Então, vai parar? Quem vai parar? Como assim? Não existe isso. Chegamos até aqui, agora vai Os parar. caras são 996, os caras vão deixar, vocês vão parar aqui e a China vai continuar? Quer dizer, não tem essa. Você tem que continuar e você tem, infelizmente, a gente devia ter trabalhado em governança há muito tempo. Em vez de ter trabalhado só, volta a mesma conversa. A gente devia ter trabalhado nisso, em construir technology with humanity, como fala o Greg Leonard, ele fala muito isso, antes de ficar agora discutindo que eu tenho que parar a tecnologia. Não dá para você parar, não vai, impossível. Sim. Mesmo que todos os brilhantes mentes falem. Eu acho que hoje tem um ponto que eu acho que nós vamos ter que construir confiança com nossos colegas AI. Então, eu acho que tem um movimento em que nas empresas a gente vai ter que construir mais uma relação de confiança da população, das pessoas, desenvolvedores com a inteligência artificial e saber como viver com ela. Ou seja, acho que esse é o principal que eu diria, porque eu vou falar mais do que especialistas de inteligência artificial que tem por aí. Mas esse medo, esse receio da gente ter a inteligência artificial como nossa colega, ele acaba dirigindo a gente para fazer coisas não adequadas, né? Porque sempre na nossa cabeça vai ter alguma coisa muito ruim acontecendo. Então vamos trabalhar governança, vamos trabalhar com ela como sendo construir trust com a inteligência artificial. Como é que a gente constrói trust com a inteligência artificial? Porque acho que é essa parada que o pessoal fala, deve ser para isso também. Mas eu diria que esse é o movimento principal, não dá para escapar. E eu acho que essa é uma revolução. Todas as outras revoluções do mundo acabaram gerando mais empregos do que tinha antes. Essa revolução não vai gerar mais empregos. Ela vai gerar uma necessidade do mundo se reinventar e construir formas de construir, de dar prosperidade ao mundo de uma maneira equitativa, né? Então, não existe... Quando nem todos estão prosperando, a economia não está funcionando. E a inteligência artificial vem para fomentar uma visão, infelizmente, de neofeudalismo, dos ricos cada vez mais ricos, dos pobres cada vez mais pobres. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser olhada com cuidado, mas parada não vai resolver, tá? Com certeza. Para aí, vamos ver. Acho que isso é um movimento, né? Você vê um potencial de impacto no mercado financeiro grande, com o que a gente tem visto hoje? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente está longe ainda, sabe? Eu acho que, por mais todo mundo eu estou investindo, eu vejo poucas aplicações ainda em geral, tá mesmo? 5G, inteligência artificial. Alguns países estão fazendo isso. E isso tem que estar quando a tecnologia foi invisível. Aí você fez a transformação digital, Isso né? mesmo. Então, quando você fala de um recado para um cara de tecnologia, ele tinha que pensar a transformação digital menos no lado modernet, né? E pensar que a verdadeira transformação digital é aquela que aconteceu na pandemia com a Dona Maria lá do interior do Piauí, que ela vendia artesanato na praça e ela viu, putz, não consigo mais ir na praça. E ela começou a fazer o artesanato em casa, postou artesanato, aprendeu a postar o artesanato no Instagram, a vender pelo WhatsApp, a receber pelo Pix e entregar pelo Rappi. E essa é a transformação digital. Ela nem percebeu. Quando a transformação digital, a tecnologia fica invisível, nós de tecnologia fizemos o nosso papel. Então, menos do que pensar em código, é pensar na transformação digital como algo que está trazendo melhoria de qualidade à população e fazendo alguma mudança na forma como a gente vive hoje, né? Então, acho que depois dessa eu não tenho mais outra opção. Um acalento. Eu ia respirar que acho que não tem mais outra opção senão encerrar o episódio depois dessa. Né? Então vamos tomar uma cerveja. Bezerra, eu só queria também compartilhar com outras pessoas, se você puder, suas redes sociais, porque eu aprendo todos os dias. Eu estava comentando hoje com nosso amigo que está aqui, que é o Fabinho, e com o Wellington sobre a sua visita na 2W. No Parque Anemos, no Parque Eólico Anemos da 2W Ecobank. Que coisa maravilhosa, Bezerra. Realmente e assim, é mesmo. É Brasil. Tá lá, no meu LinkedIn é João Bezerra Leite. A gente vai deixar no Instagram aqui é Bezerra J. na descrição todas as redes do São Bezerra. essas duas aí. Porque eu aprendo muito o Facebook contigo. é só para minha mãe. Perfeito. E que eu Encontramos alguém que usa o Facebook. Pois é. Quando eu faço live, eu faço no Facebook, eu sei Faz. que uma pessoa vai assistir. E também, uma coisa que eu aprendo sempre, e sempre que eu posso eu entro, você sabe disso, que são nas suas lives sobre papo de fintech, que é incrível. Então, assim, como eu falei assim, eu tô babando ovo pra ti, mas a gente não tem nenhuma relação a não ser de amigo, né? Assim, porque eu te admiro muito, a sua simplicidade. Acho que é importante mencionar isso. Quanto
o quanto cada vez que você posta uma coisa, eu aprendo demais e você continua sendo o mesmo, Legal, João. Com essa grandiosidade de vir sentar com a gente para contar tudo isso. Nossa, mas aqui é muito legal, né? Como não vir aqui, né? Num estúdio desse aqui. Obrigado. Mas é que isso vai afetar outras pessoas que vão estar vendo e vão se esperar e entender que, poxa, uma pessoa técnica pode chegar lá se ela quiser. Sim, acho que Então- isso ficou uma grande lição aqui. Se a gente pudesse resumir o episódio, que você pode ser um técnico que vai virar um bom gestor e vai ter uma grande visão de negócio e de estratégia, né? E que essa visão de negócio e de entrega ela é essencial para complementar a área técnica, né, Bezerra? Acho que é um grande espelho aí que a gente tem para todos os nossos profissionais de Joia. tecnologia. Já vou postar que a gente estava aqui. Perfeito. Legal. Cara, obrigado muito pela tua participação aqui, por vir bater esse papo com a gente. Foi Joia. maravilhoso. Obrigado a vocês. Foi muito legal aqui. Super Obrigada, agradeço. Bezerra. Você é incrível, assim, minha admiração total. Aprendo muito. Obrigado, Obrigada. Cíntia. Muito joia. Você que acompanhou a gente até aqui, segue a gente nas redes sociais. Se você ainda não deu like depois dessa aula magna aqui nesse episódio, esse é o momento de você dar o like, se inscrever. Acompanha a gente lá no Facebook também. A gente também tem Facebook, Olha, tá? tá vendo? Mas é automático, eu não entro, eu vou só avi- posto lá. Vou avisar minha mãe. No LinkedIn, no TikTok, todas as redes sociais, acompanha a gente. As redes do Bezerra vai estar aqui na descrição. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu!